Já botei para iniciar. Iniciada a gravação da reunião de hoje. Faltam alguns segundinhos para a gente começar. Esperar, porque às vezes entra alguém, né? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Vamos começar então, Ana Luz? Bora. 7h10 em ponto, né? Como a gente combinou. Vamos iniciar apresentando aqui a equipe, né? Que está com a gente hoje na reunião. A equipe aqui do socioeconômico tá a Regina e a Rose, que vão cuidar da relatoria, né? Ajudar a gente fazendo a relatoria, a memória da reunião. Dá um oizinho aí, Regina e Rose. Oi, pessoal, boa noite. Estou numa gripe danada, mas estou aqui. Boa noite, pessoal. Estamos aqui também. E a gente tem também o Pedro, que é da nossa equipe, né? Que vai ajudar a gente aí no chat, respondendo as perguntas, conversando com vocês pelo chat. Pedro, dá um oizinho para o pessoal te conhecer. Boa noite, pessoal. Estou aqui à disposição. A Júlia, né? Que todo mundo conhece, que vai estar apresentando aqui, mediando a reunião junto comigo. E eu sou Ana Luz. Boa noite, Júlia. Pode falar. Já dei boa noite, né? Eu vi que você foi, eu fechei o microfone. Boa noite, gente. E aí nós temos também a equipe de campo, né? Que está aí para ajudar vocês, se vocês precisarem de algum apoio, né? Vocês podem mandar mensagem para ele no WhatsApp, se não estiver conseguindo entrar na reunião, não estiver conseguindo levantar a mãozinha. Enfim, eles estão aí para dar o apoio para vocês, pelo WhatsApp e aqui na reunião também. Nós temos pela Regional 5 Oeste a Letícia, a Aline e a Michele. Boa noite, pessoal. Ei, gente, Sejam boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, gente. Vamos que vamos. E Boa noite. Na Regional 4, a gente tem a Aline Tavares e a Jeane aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Estou aqui no bonde das gripadas também, mas vamos que vamos. Oi, gente. Boa noite. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui. E temos também a Enia e a Nayara pela Regional Leste, 5 Leste. E aí, pessoal, boa noite. Bom demais reencontrar vocês. Estava de férias, inclusive, né? Então, essa oportunidade de ver os rostinhos de vocês novamente. Vamos junto. Boa noite, pessoal. Uma boa reunião para todos nós. Bem-vindos e bem-vindas e bora lá. Bom, gente, antes de iniciar também aqui a nossa pauta da reunião, quero dar um recadinho importante para vocês. No encontro de comissões, ficou acordado que ia ser criado grupos, né, de WhatsApp por regional, os grupos maiores de WhatsApp. Então, o pessoal já está colocando, né, as pessoas no grupo. Quem ainda não está lá e quer que coloque, pode mandar aqui pelo chat o nome, ou então pode mandar diretamente aí para a equipe do campo que eu acabei de apresentar, né? Se vocês quiserem mandar, vocês têm o contato deles. Vocês podem mandar direto no WhatsApp deles também, dos analistas de campo, para a gente já inserindo lá no grupo. Os grupos já foram criados, tá bem? E agora, para começar, a gente vai relembrar o nosso acordo de convivência, né? Que a gente já acordou, né? Em todos os 2 vezes de prosa, só para relembrar aqui, para a gente manter ele, né? O tempo de tolerância para começar de 10 minutos, igual a gente fez, né? Manter o microfone fechado quando nós estiver falando, né? E aí, se alguém abrir o microfone por acidente, a gente vai tomar a liberdade aqui de fechar, tá? Para não atrapalhar as falas das outras pessoas. Vamos fazer os blocos de pergunta, né? A cada 3 perguntas, a gente responde, sempre tomando cuidado com o tempo, né? Das falas, né? A sugestão é que o tempo de fala seja de no máximo 2 minutos para cada um, para dar tempo de todo mundo falar. E se você, né, já falou, né, e está vendo que tem outras pessoas querendo falar, se puder, né, dar oportunidade para todo mundo falar também, é importante ter, né, esse cuidado aí com o próximo, para todo mundo ter um espaço de fala.
E a gente manter também as perguntas, né, e os diálogos pelo tema da reunião, né, para a gente não fugir da proposta da reunião, lembrando que é um espaço que a gente, né, discute vários temas e hoje a gente vai ter um tema específico que a gente já vai falar daqui a pouquinho para vocês. E aí a Júlia que vai conduzir agora, vou chamar a palavra a Júlia, que ela vai contar um pouquinho aí como que foi esse tempo de pausa, né, o que a gente está pensando, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Boa noite novamente, né? Para o pessoal que está chegando agora também, meu primeiro boa noite. É muito bom estar de volta aqui no Dois Dedos de Prosa para a gente conversar um pouco sobre o anexo 1.1. A gente fez essa pausa aí de um mês, né? E aí essa pausa foi um acordo que nós fizemos aqui para que vocês pudessem participar dos encontros regionais de comissão, né? E pudessem também trabalhar em relação a essas redes e fortalecer as comissões de vocês, mas também para que a equipe pudesse se reorganizar e a gente pudesse trazer para vocês aqui assuntos mais bem trabalhados, algumas propostas já de encaminhamento daqueles nozinhos que a gente encontra dentro do processo do 1.1, aquelas dúvidas que a gente tem. Então, a gente trabalhou bastante ao longo desse mês, né? A gente vai apresentar aqui para vocês alguns documentos que nós produzimos, os contatos que a gente já conseguiu fazer com a Caritas, por exemplo, né? A gente conseguiu um diálogo com a Caritas. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse processo todo dessa linha do tempo. Mas importante também dizer que a gente repensou um pouquinho aqui o espaço do 2D de prosa, né? Quando a gente iniciou, e aí eu até boto o cronograma aqui na tela para vocês, e aí queria confirmar se todo mundo está conseguindo ver a tela que eu estou mostrando aqui do cronograma. Todo mundo vendo, gente? Beleza. Então, se em algum momento sumir da tela, avisa que a gente consegue, né, reorganizar aqui para aparecer a tela para todo mundo, tá? Então, quando eu não estou vendo, não. Não está vendo, não, Vera? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Eu também não. Então, eu vou interromper e vou recomeçar, gente. E aí, quem está com o celular tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente aperta na tela do celular, a gente perde a imagem projetada. Então, eu vou projetar de novo, ver se vocês conseguem ver agora que eu recomecei. Tá vendo, Vera? Não. Ainda não? Você está me vendo? Estou te vendo. Eu tenho que ver como é que... Alguém conseguiria entrar em contato com a Vera para tentar ajudar a organizar a tela, para voltar a tela do cronograma? A filha dela está aqui, eu estou na reunião, mas eu vou ajudar ela também. Tá ótimo. Então, eu vou pedir para quem puder pedir ajuda para o pessoal que está aqui da equipe de campo, para a gente poder ir tocando, vocês puderem né, conseguirem ver também a tela ao longo da reunião. De qualquer forma, eu vou lendo aqui o que está na tela para a gente também não prejudicar quem por acaso não está vendo, tá? Então, eu vou ler e se vocês precisarem, eu repito. Gente, então lá na primeira prosa, no nosso primeiro encontro, a gente falou um pouco sobre o anexo 1.1 e a diferença para o anexo 1.3. Depois, a gente começou a discutir sobre como que o anexo 1.1 se organiza. Como é que é a participação social das pessoas atingidas, quais são as linhas, né, os alinhamentos que a gente precisou fazer, alinhamentos políticos em relação a esse espaço, que foi até uma reunião que a Carla esteve, né? Então, assim, como é que a gente aproveita melhor esse espaço, como é que a gente garante as pautas de vocês. Então, a gente fez essa repactuação na prosa 3. E aí, a gente viu o plano popular participativo. O que é esse plano popular participativo do anexo 1.1, né? É a governança do anexo 1.1, que está muito próximo ali do sistema de participação que vocês debateram nos encontros regionais, né? Então, a gente tem ali uma aproximação do que é o sistema de participação, do sistema e a governança do anexo 1.1. E aí a gente entrou em alguns exemplos de projeto. Esses exemplos de projeto que a gente trouxe agradaram muitas pessoas e para outras não agradou tanto, né? Porque a gente entende que esse espaço aqui é um espaço muito plural, que a gente tem representação de todas as comissões, de todas as regionais, né? E a gente entendeu que talvez a gente precisasse debater um pouco mais em cada comissão e até presencialmente. Então, a gente está se organizando para ir para o território junto com as equipes de campo para discutir com cada comissão aqueles projetos que são mais
importantes para cada uma das comissões, né? O que vocês gostariam de debater? E aí a gente entendeu que, para a gente voltar a debater projeto comunitário, é importante que vocês tragam, inclusive que vocês tenham protagonismo nesse espaço aqui, que vocês possam mediar a reunião, que a gente possa secretariar vocês, a gente ajudar vocês no processo de relatoria, por exemplo, de abrir a sala aqui online, mas que vocês possam convidar as pessoas que vocês acham que são importantes e que a gente possa fazer esse trabalho juntas e juntos, né? Entendendo que era melhor a gente fazer dessa maneira e sabendo que a Caritas agora, de fato, pode ser homologada a qualquer momento, a gente entendeu que era importante a gente retomar o plano de trabalho da Caritas, né? E aí a construção que ela vai fazer quando for homologada com vocês, e o termo de referência que escolheu, né, que foi a base do documento para a escolha dessa entidade gestora, que, a princípio, será a Caritas, né? Por quê, gente? Porque tem alguns problemas naquele termo de referência. Tem muitos ganhos, mas tem alguns problemas. Então, essa reunião é para a gente começar a pensar qual é o objetivo dela. Começar a pensar algumas propostas que vocês, enquanto comissões das regiões 4 e 5, querem levar para a discussão com a Caritas na hora de construir o plano de trabalho e que vocês querem que esteja lá, né, que seja garantida essas propostas, essas regras ou critérios que a gente começar a debater aqui hoje. A ideia é a gente não esgotar isso aqui hoje, é a gente começar aqui hoje, que vocês continuem debatendo nas comissões e nas comunidades, que a gente, quando for ao território agora, né, nos próximos 2 meses, a gente continuar debatendo isso, mas era preciso começar. E aí a gente deu essa reorganizada aqui para pensar essas propostas. Então, hoje, a gente vai pensar as propostas de uma forma mais geral, tirar algumas dúvidas. Na semana próxima, né, que aí daqui a 15 dias, né, que a gente também fez esse acordo de fazer de 15 em 15 dias no retorno. No dia 19 de julho, a gente vai trabalhar crédito e microcrédito. Quais são as características do crédito e microcrédito do anexo 1.1? Vamos tirar as dúvidas sobre se vai se endividar, se não vai se endividar, como é que é a linha de crédito, se é economia solidária, o que é economia solidária. Então, a gente vai tirar algumas dúvidas e também pensar algumas propostas. E, logo depois, retomar a ideia dos projetos comunitários, né? E pensar também algumas propostas e critérios em relação aos projetos comunitários. Aí, no dia... porque para mim está pequenininho, né? No dia 10, não é isso? 10 de agosto, a gente tem a 10ª pauta, a 10ª prosa, que já está com pauta aberta. E a ideia é que vocês tragam para a gente a pauta que vocês querem debater. Quer retomar algum ponto que ainda tem dúvida, que a gente precisa aprofundar? A gente retoma. Vamos trazer alguma experiência de projeto, né? O Edilson mesmo, conversando comigo, da Comissão de Cacimbas, falou assim, tem os projetos da usina fotovoltaica, eu tenho contato com o pessoal, eu posso levar. Eu falei, vamos combinar, Edilson, vamos falar com o pessoal. Então, a gente pode ir conversando, né, e definindo essas pautas, porque esse espaço é um espaço de vocês. E é um espaço que a gente precisa garantir cada vez mais esse protagonismo de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vou passando aqui para a linha do tempo do que aconteceu ao longo desse período que a gente ficou pausado, né? Nós pausamos, realizamos a última prosa da primeira etapa no dia 24 de maio, a gente realizou o nosso 6º encontro e iniciamos essa pausa, né? Então, a gente ficou aí 1 mês e 1 semana, né? Quase 6 semanas nessa pausa. Ao longo dessas 6 semanas, vocês fizeram os encontros de comissão, né? Os encontros regionais de comissão, para trabalhar o sistema de participação. E é muito importante que vocês tenham começado a trabalhar a instância regional pelo sistema de participação, porque ele vai fazer muito sentido no anexo 1.1. E a gente vai precisar muito debater essa instância regional e o fortalecimento dessas redes. Então, isso aconteceu do dia 27 de maio até o dia 17 de junho. No dia 11 de junho, a gente teve, e aí a gente até publicou nos grupos das comissões e das comunidades, que a juíza provisória, né, que entrou para definir, né, que está definindo aí o processo do 1.1, ela fez um chamamento para que a Vale pudesse falar sobre a homologação da Caritas. Então, ela avisa que, né, essa homologação vai ocorrer, e ela pergunta assim, olha, Vale, você tem alguma coisa contra essa homologação? Você tem alguma coisa para dizer?
E na época que isso aconteceu, a gente conversou bastante internamente, e também com as outras ATIs, e também um pouco com outros grupos sociais, para entender assim, o que isso quer dizer, né? E aí, o nosso entendimento hoje é de que a juíza fez isso para evitar, por exemplo, um recurso da Vale depois da homologação. Então, ela queria ter certeza que tudo ia dar, né, o caminho ia estar como previsto, tudo ia acontecer como previsto, né? Essa é um pouco a nossa leitura, assim. E aí, aconteceu, de fato, da Vale responder no dia 29 de junho, de que ela realmente não tem nada para opinar em relação à homologação da Caritas, que se a Caritas passou no processo, né, seletivo do edital e que ela corresponde aos critérios, que seja homologada, e que a Vale já depositou o dinheiro que era para esse campo da reparação, né, esse anexo, essa linha, esse programa da reparação, que é dos projetos das comunidades, né, os projetos de demanda das comunidades atingidas. Então, gente, a juíza abrindo esse chamamento para a Vale se manifestar, e a Vale se manifestando, dizendo que não tem nada a ver com isso, nós estamos entendendo de que realmente a entidade gestora agora pode ser homologada a qualquer momento. Nós temos algum indicativo? Não temos. Depende mesmo da juíza, depende do processo. Mas agora a gente não tem nenhum empecilho. E ela ter colocado esse chamamento para acontecer, destravou o processo que estava meio amarrado, né? Então a gente viu que ele andou. Então a gente precisa se preparar, né? Porque a qualquer momento ela pode ser homologada. E aí, no meio desse processo todo aqui, nós também construímos alguns documentos, né? Que são documentos importantes, que nós vamos disponibilizar para vocês também, e que nós enviamos, inclusive, para a Caritas, né? Nós fizemos uma conversa com alguns representantes da Caritas, para falar um pouco da característica dos nossos territórios, para falar um pouco de que a gente, do que a gente escutou de vocês ao longo do 2 Dedos de Prosa, né? E aí a gente vai mostrar para vocês um pouquinho o que a gente construiu aqui, tirar as dúvidas ao longo do nosso debate, tá? Mas, em linhas gerais, o que a gente colocou para a Caritas foi: Caritas, se você for homologada, né, e se tudo der certo e você for homologada, nós entendemos que no termo de referência temos alguns problemas. Um dos problemas, por exemplo, é que... por exemplo, é ótimo, né, gente? Mas assim, um dos exemplos é que para a proposta base, né, as informações que as instituições de justiça deram para a proposta base, ou seja, para a primeira proposta, coloca como critério para elegibilidade das comunidades atingidas o critério territorial utilizado, por exemplo, para o PTR, né? E que a gente sabe, acho que a gente, Torquato até falou aqui agora para a gente, das pessoas que estão recebendo, a gente está avançando, a gente está conseguindo garantir esse direito aí na base de muita luta, mas é um critério muito excludente, né? Nós temos muitas comunidades aqui nos nossos territórios que sofreram danos coletivos, mas que não estão exatamente dentro do critério territorial desse 1 quilômetro, e aquela palavra difícil que eles usam do buffer, né, que essa mancha que eles colocam ali em torno do rio para dizer o que está dentro, o que está fora. Então, a gente falou assim, olha, nós temos aqui todas as comunidades listadas, né? Essas comunidades, elas sofreram danos, nós temos aqui, dentro da ATI, uma série de documentos dos danos que essas comunidades sofreram, da organização dessas comissões, e essas comissões já escreveram para vocês, enviaram as cartas, né, para as instituições de justiça e também para vocês. Então, a gente queria fundamentar essas cartas que vocês enviaram, né? Então, nós fizemos isso, mandamos um documento técnico para dar suporte às cartas que vocês enviaram, confirmando que a assessoria técnica independente reconheceu junto com vocês, achou, mapeou os danos que vocês sofreram e que a Caritas tem que incluir todas essas comunidades e comissões já no debate da construção do plano de trabalho, tá bom? Então, eu vou avançando aqui, eu tiro mais dúvidas de vocês na hora que a gente for debater. E aí, gente, deixa eu dar pausa aqui, meu Deus. Eita, eu e a tecnologia, gente. Pronto. Para a gente retomar, então, esse debate do que é a construção do plano de trabalho, eu peço licença a vocês para a gente rever o vídeo que nós vimos na prosa 4, falando um pouco do que é deliberar, o que é construção coletiva e qual é a primeira que a gente vai fazer, que é justamente a construção do plano de trabalho, tá? E aí, terminando o vídeo, a gente começa a
debater, lembrar um pouquinho o termo de referência. Nos últimos encontros do Dois Dedos de Prosa, debatemos vários temas importantes para a luta por reparação. Agora é a hora de entender melhor como pode se dar a governança, ou seja, a gestão, a administração dos recursos do anexo 1.1 por parte das pessoas atingidas. Para que as pessoas atingidas possam governar os recursos do anexo 1.1, é necessário refletir sobre algumas questões. A primeira reflexão é sobre como se darão as deliberações, ou seja, as decisões coletivas. Todos nós tomamos decisões individuais todos os dias. Por exemplo, decidindo que roupa vamos vestir, que horas vamos tomar banho, entre outras. Às vezes, as decisões que tomamos sozinhos são tão naturais que não nos damos conta delas. Parecem fáceis, mas nem sempre são. Por exemplo, quando precisamos decidir o que pagar quando o dinheiro está curto? A conta de luz ou a conta do açougue? Se as decisões individuais muitas vezes são difíceis de tomar, as decisões coletivas são ainda mais difíceis. Em um grande grupo de pessoas, mesmo que existam objetivos comuns, é normal que as pessoas discordem. Por exemplo, na hora de decidir quem bate o pênalti na pelada, ou na festa de fim de ano, quem cozinha o quê. E o que isso tudo tem a ver com a reparação? No caso do anexo 1.1, as decisões serão todas coletivas e as comissões de pessoas atingidas vão decidir sobre os rumos da reparação. As comissões, em suas reuniões nas comunidades, em encontros regionais ou em assembleias de bacia, terão que deliberar, ou seja, decidir os caminhos para a escolha dos projetos. Isso significa participação social no início, na definição de regras, ao fim, na fiscalização do processo. E qual será a primeira decisão coletiva das comissões de pessoas atingidas? A primeira grande decisão será durante a construção do plano de trabalho da entidade gestora. Nessa construção, as pessoas atingidas vão participar do início ao fim, opinando sempre sobre quais rumos esse pedaço da reparação deverá seguir. A construção desse plano de trabalho da entidade gestora será realizada em um tempo curto, 90 dias, ou seja, 3 meses corridos, assim que as instituições de justiça baterem o martelo e homologarem a entidade escolhida. É durante esses 3 meses que as pessoas atingidas, com o apoio das assessorias técnicas, vão ter o poder de decidir, ou seja, deliberar sobre os rumos da reparação. No próximo encontro do Dois Dedos de Prosa, eu apanho um pouquinho ainda dessa tecnologia aqui, gente. Bom, retomamos esse vídeo para lembrar um pouco dessas regras da construção do plano de trabalho da entidade gestora. E aí, o que é importante a gente retomar essa construção para pensar no termo de referência, né, gente? Então, eu vou dar uma nivelada na informação aqui, mas eu sei que eu vou falar algumas coisas que algumas pessoas já sabem, mas eu acho que é importante a gente retomar, tá bom? Então, o que é o termo de referência? Foi o documento criado pelas instituições de justiça para orientar uma proposta base, uma primeira proposta das entidades interessadas em serem as entidades gestoras do anexo 1.1. Lá tem apresentado uma série de premissas, são palavras mais difíceis, mas assim, de critérios e de regras, né, para que essa entidade atendesse, todas elas muito baseadas, né, muita ligação com aqueles princípios que vocês mesmos apresentaram para as instituições de justiça depois do encontro de bacia, e reafirma que a concepção, ou seja, né, o pensar, fazer, acompanhar e avaliar o processo do 1.1 tem que ser feito do início ao fim com as pessoas atingidas, né? Então, os planos, os programas, os projetos, as ações, tudo tem que ser pensado diretamente com vocês. Mas é isso. Lá no termo de referência tem alguns nozinhos que a gente precisa desatar, né? Um deles é essa referência que eles dão para a proposta base dos critérios territoriais, né? E isso pode limitar aqui a participação das coletividades atingidas, né? Que é o que tem sido utilizado dentro do termo. Então, lá no termo de referência, vocês vão ouvir coletividades atingidas, vocês não vão ouvir comunidades
vocês não vão ouvir comissões, vocês vão ouvir coletividade. Essas coletividades, o que elas são? Né? Elas são as comissões, elas podem ser os encontros regionais de comissão também. Então, a menor unidade representativa é a comissão, mas a gente tem uma maior que é a regional, e aí de toda a bacia também, que seria maior espaço de participação, né? Mas também são, gente, as comunidades, também são os grupos de trabalho, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no grupo de pesca, da pesca, dos pescadores e das pescadoras, é um grupo, é uma coletividade atingida, né? Quando a gente pensa nos povos e comunidades tradicionais, seja, por exemplo, os povos indígenas, como nós temos aqui, o povo Catixó, né? Sejam os povos de terreiro, né? Então, a gente tem uma série de comunidades tradicionais grupos e povos tradicionais que também são coletividades atingidas. Quando a gente pensa num grupo de jovens de uma comunidade que foi atingida, também é uma coletividade, né? Então, as coletividades, elas são grupos de pessoas que foram atingidas, ou seja, que sofreram um dano coletivamente. Então, o que são danos coletivos, gente? Que é o que baseia o anexo 1.1. Isso a gente nunca pode esquecer. Então, o anexo 1.1 ele existe para quê? Para reparar os danos coletivos. E danos coletivos é aquele que atinge um grupo, que atinge uma coletividade, que atinge uma comunidade, por exemplo, ou um grupo que trabalha, ou um grupo etário. E aí temos vários exemplos que a gente pode ir relembrando aqui. Esses grupos, eles estão organizados, né? Então, vocês estão organizados em comissões. Gente, uma coisa que é muito importante. A comissão, ela é legitimada pelas instituições de justiça. Ela é a esfera legítima da participação em toda a reparação, né? Em todo o processo da reparação. Mas nem ela está garantida. A gente tem que lutar por ela, né? A gente tem que fortalecer, e é isso que a gente está fazendo aqui com vocês, fortalecendo essa organização comunitária de vocês, dentro das suas comissões e dos grupos legítimos dos territórios, né? Então, é muito importante que a gente continue fazendo o que a gente já vê vocês fazendo, né? Falando em nome das comissões, organizando suas comunidades a partir das comissões, é de suma importância, né? Muito importante mesmo que a gente continue fazendo esse processo. E aí, como eu já vinha dizendo, então, o anexo 1.1, ele é o quê? Aí aqui aquelas palavrinhas difíceis, né? Reconhecimento do caráter indenizatório dos recursos quanto aos danos coletivos. Então, o anexo 1.1, se ele está reparando dano coletivo, ele não pode atender a um critério que exclui comunidades que sofreram danos coletivos. Porque muitas comunidades, muitos grupos sofreram danos coletivos e não estão, por exemplo, hoje incluídos no PTR. A própria Tati trouxe aqui também que alguns já estão sendo cancelados, então a gente tem uma questão aí com o PTR, que é uma questão de muita luta. E o anexo 1.1, ele não pode começar baseado naquilo que deu errado. Ele tem que se basear no que deu errado para dar certo, para fazer diferente, para repetir o processo que já vem dando errado, né? E é por isso que a gente precisa hoje começar a pensar nessas propostas. O que deu errado e como é que a gente acha que tem que ser feito para que ele não dê errado novamente? Vocês têm o direito de fazer isso, principalmente no anexo 1.1. Então, o que é importante que está lá no termo de referência, gente? Que as comunidades, todas as comunidades que sofreram danos coletivos, se elas não estiverem incluídas na proposta base, na primeira proposta da entidade gestora, elas podem ser incluídas posteriormente. A gente não quer que seja incluída posteriormente, tá? A gente quer que já seja incluído agora. Mas vamos supor que tenha uma comunidade hoje que não é atendida pela assessoria técnica independente. A gente não sabe que ela sofreu dano, a gente não conseguiu conversar com ela ainda, enfim. E essa comunidade daqui a um ano, que viu o anexo 1.1 acontecendo, ela fala assim, opa, eu também sofri dano, eu quero entrar. Ela tem direito de entrar, né? Então, ela tem direito de entrar em contato com as instituições de justiça, fundamentar, que é a palavra que as instituições de justiça falam, que os danos que sofreu, para que ela seja atendida pelo anexo 1.1. Então, o que a gente precisa fazer, gente, e que eu acho que isso é muito, muito, muito importante mesmo, assim, dentro do processo do 1.1. Se a gente vai começar a construir o anexo 1.1 agora, e ele vai durar décadas, né? A gente está falando de 3 bilhões de reais, é muito dinheiro, são muitos projetos que podem ser ainda executados nos territórios, a gente pode pensar ele a longo prazo, né, visto que a gente já tem aí 4 anos de processo de reparação e que pouca coisa aconteceu. Então, se a gente tiver pé no chão e se a gente for realista, a gente vai entender que o anexo 1.1 ele vai demorar um pouco para se concretizar, para acontecer na totalidade.
E aí, a gente precisa, principalmente no início, fundamentar os projetos, né, fundamentar as vontades das comunidades e das comissões nos danos coletivos que vocês sofreram. A gente traz um exemplo aqui. Por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui numa comunidade, vou dar um nome fictício, tá? Então, uma comunidade de Castelinho. Castelinho perdeu a renda da pesca e do turismo. Então, ele pode pensar projetos, os primeiros projetos dentro da comissão, ligados à renda da pesca e do turismo. E aí, isso a gente garante que o projeto logo vai ser percebido como um projeto para reparar o dano coletivo. Então, se o anexo 1.1 é um programa para reparar dano coletivo, a gente precisa sempre ter como início, como a base do nosso trabalho aqui, das comissões e da construção dos projetos, nesses danos coletivos. E aí, só para ir finalizando, gente, para a gente já abrir para o debate, então a gente tem que ter uma gestão responsável e transparente dos recursos, e aí a gente sabe que não adianta a transparência ser um site postando nesse site, por exemplo, os resultados, né? A gente sabe que o 1.3, por exemplo, não ajuda a gente, né? A gente entra naquele site, a gente não entende muita coisa, então vocês vivem pedindo para assessoria auxiliar, né? Pedindo mais informações do 1.3, tentando entender como é que são os projetos, o que está ali, o que está andando, o que não está andando, nem a gente consegue, em diálogo com eles, muita informação, né? Então, assim, a gestão responsável e transparente, ela tem que ser ligada, a Caritas tem que estar, se ela for homologada de fato, ligada a vocês. E como é que a gente vai garantir que ela está ligada às vontades de vocês e aquilo que vocês acham justo? Pelo plano de trabalho. É no plano de trabalho que a gente vai amarrar isso. Então, a gente tem aí alguns processos dentro de controle e participação social que podem ser utilizados, mas a gente pode debater isso mais amplamente quando a gente for em cada comissão, para ir tirando as dúvidas dentro de cada comissão, e que para a gente garantir, então, a promoção da participação em níveis, né, e que vocês tenham, de fato, a garantia de que nesses níveis vocês sejam escutados e que vocês consigam garantir os projetos e as linhas de crédito que vocês acham justas, a gente tem que voltar de novo, que eu já até falei, mas eu vou falar mais rapidinho aqui, só para a gente fechar. Lembrar que na proposta base, né, aquela proposta básica que a entidade gestora construiu para ser eleita, então a proposta da Caritas, que foi usada, né, a proposta que ela fez e que ganhou o edital, tem um desenho delimitado com alguns critérios que não são muito bons, né, mas que no próprio documento consta que ela pode inserir outras comunidades, novas comunidades, mediante fundamentação técnica pelas instituições de justiça. Então, se a gente tiver alguma comunidade em algum momento que não está incluída que foi excluída, né? Não que não está incluída, que foi excluída por algum critério que não é justo, a gente vai ter que fazer documentos, notas técnicas, com o apoio da assessoria técnica sempre, né? Mas para mandar para as instituições de justiça para que elas consigam garantir a inclusão dessas comunidades. Então, quais são os critérios que hoje estão lá e que a gente acha que são um pouco problemáticos, né? Está aqui, ó. Comunidades que estejam até 1 quilômetro das margens do Rio Paraupeba e do Lago de Três Marias, sendo consideradas em sua integralidade, ou seja, total, né? Todas essas comunidades, mesmo que estejam só parcialmente dentro do limite. É o que a gente está vendo no PTR, tá, gente? Isso aqui é um critério muito espelhado no PTR. Todo o município de Brumadinho, comunidades que sofreram desabastecimento de água no pós-rompimento, comunidades que receberam obras emergenciais no pós-rompimento e povos e comunidades tradicionais. Lá tem também as comunidades, os municípios que as comunidades podem ser identificadas. Aí nós temos todos os nossos municípios lá escritos, né? Então, das áreas 4 e 5, da região, aí eu botei todos aqui, mas é só para vocês verem que todos os municípios estão incluídos. E aí, esse aqui, a gente botou uma foto do documento que a gente construiu, que é esse dossiê de possibilidade de acesso ao anexo 1.1. Então, nós ficamos aí 1 mês trabalhando nesse documento, lendo o termo de referência, vendo onde a gente tem nó, onde a gente tem problema, lendo as cartas novamente que vocês enviaram no início do ano, para construir um termo técnico, né, que desse embasamento mesmo, que legitimasse as cartas que vocês enviaram. Então, o que a gente constrói lá? Que os critérios de acesso ao anexo 1.1 é basicamente o que eu falei aqui até aqui, né? Tem que ser baseados apenas nos danos coletivos sofridos.
e não em qualquer outro critério que seja excludente, né? Então, independente das comunidades estarem localizadas integralmente ou parcialmente do limite de 1 quilômetro, as comunidades que sofreram danos coletivos precisam ser incluídas. E nesse documento, eu não expus aqui qual é a comunidade que a gente identificou esses danos, por exemplo, porque a gente não pediu permissão e são dados, né, particulares, são dados de vocês. Então, a gente traz aqui um nome fictício, mas a gente fez isso para todas as comunidades, tá, gente? Que estão, por acaso, excluídas, né? Então, aqui, vamos supor que isso aqui é uma das comunidades. Em Carranquinha, não estão compreendidas, ou seja, né, ela não está dentro desse critério territorial. Então, as comunidades lá de Carranquinhas, Pontal do Atalaia, Vila Valqueire e a sede do município estão excluídas hoje do que seria o desenho do anexo 1.1 pela proposta base. Mas aí a gente fala assim, olha, se essa comunidade pelo territorial não está incluída, nós da assessoria técnica independente, a gente já identificou que essas comunidades sofreram danos coletivos porque perderam a qualidade da água subterrânea, porque tem risco à saúde humana e animal devido à exposição ao contato com água subterrânea contaminada, que tem a perda da qualidade das águas superficiais e danos relacionados à produção e comercialização, interrupção, diminuição ou alteração da organização coletiva ali, agora eu não consegui ler, produção e comercialização. Então, a gente foi organizando isso para mostrar para a Caritas e para mostrar também para as instituições de justiça, caso seja necessário, caso vocês queiram que a gente divulgue lá, que a gente envie de novo junto com vocês, né? Pode ser um encaminhamento, a gente enviar novas notas técnicas, novos ofícios, que a gente consiga garantir essa legitimação mesmo de que essas comunidades foram atingidas, né? Então, gente, já vão ser 6 minutos do que eu tinha me prometido, mas o que é a ideia de hoje, então? Qual é o nosso objetivo? Quais são as propostas que nós devemos apresentar para a entidade gestora, que deve ser incluída já no plano de trabalho dela? Então, a ideia é que as comissões possam fazer isso e, obviamente, com nossa ajuda, nosso assessoramento, porque a gente tem, né, um histórico de vocês organizado, dados que vocês têm que ter acesso, que a gente vai construir junto com vocês, que a gente vai dar acesso a vocês, né? Muitos de vocês já tiveram. Todos esses dados aqui, por exemplo, de qualidade da água, de qualidade tanto da água subterrânea como de superfície, já foi levado às comunidades, né? Então, todos os dados que a gente já levou, mais alguns organizados de uma forma que legitime vocês, a gente vai trabalhar, né? A gente vai entregar. E aí, a gente traz um exemplo aqui. O que seria um exemplo, então, de proposta que as comissões devem fazer para o plano de trabalho? Aí eu trago aqui que todas as comprovações necessárias para ter acesso ao crédito e microcrédito, por exemplo, precisam ser definidas pelas pessoas atingidas. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque a gente já está falando de PTR, certo? E o PTR hoje tem alguns critérios de comprovação, de documentação, que excluem as pessoas atingidas, que excluem vocês, né? Muitos de vocês estão excluídos do pagamento do PTR, mesmo estando dentro de 1 quilômetro, não conseguem porque, às vezes, não tem uma conta de luz, não tem uma documentação, que é uma documentação que, às vezes, a gente não tem em áreas rurais, enfim, não é uma realidade do Brasil inteiro. Então, são documentações muito excludentes. Se a gente praticar as mesmas regras para o crédito e microcrédito, que é algo que a gente precisa mesmo de documentação, porque a gente está lidando com dinheiro, etc., a gente exclui as comunidades atingidas também. Então, esse aqui é uma proposta que a gente já traz para a gente avaliar. Se a gente vai ter critério para acesso a crédito e microcrédito, as pessoas atingidas precisam definir quais são esses critérios, para que vocês tenham acesso amplo a esse programa da reparação que está sendo estabelecido para vocês, tá? Então, acho que eu falei um pouquinho demais, mas eu já abro aqui, então, para a Ana Luz seguir com as inscrições. Eu vou interromper um pouquinho a apresentação para a gente se ver, mas eu acho que o nosso debate hoje tem que ir muito nesse sentido, de vocês tirarem dúvidas, da gente debater o que seriam os problemas e como é que a gente pode começar a elaborar essas propostas, esses critérios, essas regras de participação e de garantias dentro do anexo 1.1. Obrigada, Júlia. Então, vamos começar aqui, né, com as falas. A gente tem aqui o primeiro inscrito, Rui. Pode falar, por favor, Rui. Boa noite a todos e todas. É Rui de Porto Novo. Eu vejo a Júlia falando aí, né, e tal. Parece que eu vou falar da minha região aqui, que é Porto Novo, em Morada Nova de Minas, tá?
Até parece que a gente está organizado, até parece que está tudo tranquilo, né? Então, Júlia, aqui você fica sabendo que não tem nada organizado aqui na minha região, não, tá? E aí eu deixo uma observação seguinte, eu acho que o Guaicuí, ele precisa voltar a campo de novo, pelo menos aqui em Porto Novo, tá? Porque eu sempre estou falando, a comissão, o encontro regional de comissão lá em Abaeté, por exemplo, sinceramente, foi tudo muito bom, mas ficou pelo meio do caminho, porque foram divididos 3 grupos lá para decidir, por exemplo, eu sei que estou saindo fora um pouquinho, mas eu preciso falar isso aqui, tá? Sobre os representantes, né? Que seria 2 suplentes e 2 titular, não decidiu isso, nos outros 2 grupos ficou a mesma coisa também. Então, assim, eu acho o seguinte, que o Guaicuí, ele precisa de voltar a Porto Novo de novo, tá? Para poder reanimar a turma, que está todo mundo desanimado, tá? Por exemplo, os projetos que a gente vai apresentar para a entidade gestora. Não temos isso aqui, né? E pode olhar aqui, Porto Novo, Traçadal, Povoação, Indaiá de cima, Indaiá de baixo, né? Os projetos vão ser os mesmos, que é internet, saneamento básico, fossa séptica, poço artesiano. Então, eu acho assim, sabe, que a gente, eu acho que o Adriel está participando aí, ele podia falar também, e realmente o pessoal está todo mundo desanimado. Então, Júlio, eu fico olhando você falar aí, parece que está todo mundo organizado, e não está. Eu tenho participado de grupos, está aí a Tati, parece que está aí também. Inclusive, nós tivemos, termos uma reunião hoje, ninguém participou, inclusive eu também. Então, assim, eu acho que o Guaicuí precisa de voltar a campo e animar o pessoal de novo. Porque eu estou vendo aqui que o 1.1 é muito importante e, infelizmente, Porto Novo vai ficar de fora. Porque aqui só tem eu e Adriel que está na reunião, tem mais de 30 pessoas aqui e ninguém participa. Então, vocês me desculpem, eu saí um pouco fora aí, essa é a minha fala, tá? E eu agradeço a oportunidade aí. Muito obrigada, Rui. Gente, lembrando que nós vamos fazer 3 falas, aí depois a Júlia responde, tá bom? Então, agora é o Jordelino. Pode falar, seu Jordelino. Boa noite a todos. Tá, vamos lá. Pensando que esse dinheiro é um valor limitado, né? De 3 bilhões. Área 5 aqui, leste, ainda nem conseguiu o cadastro no PTR. Sabe-se lá quando vamos conseguir nos organizar para o PTR, quando irá pelo anexo 1.1. Vai ter uma reserva desse dinheiro para quando a gente conseguir se organizar, a gente acessar ele? Só essa pergunta por enquanto. Obrigado. Obrigada. Agora é o Roberto. Roberto, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu tenho duas áreas. Eu já falei isso uma vez, eu vou repetir. Eu atuo em Três Marias e em Felizlândia. Em Felizlândia, na Praia Nova. Na Praia Nova, a gente observa que ali é um condomínio fechado, é um condomínio voltado apenas para usuários, e poucos trabalham com produção de peixes, né, com venda de peixes. Lá eu não vejo assim muitos problemas não, mas a nossa maior problema lá é a regularização fundiária. É um problema que a gente tem que fechar junto com a prefeitura, com o proprietário do terreno, que não fez o devido saneamento lá, todas as necessidades que nós temos lá. Para o anexo 1.1 atuar lá, eu acho que nós temos que atuar primeiro, tentar fazer essa regularização fundiária. As pessoas terem direito aos lotes, aos terrenos, fazer o desmembramento correto. Eu estou muito preocupado com a região de Três Marias, que é na Aldeia do Dourado. Pelo critério da área, ela está fora. E não deveria estar. Ela está a mais de 1 quilômetro da represa, mas está na beira do rio. Ou seja, é uma das primeiras comunidades na beira do rio. E vocês citaram aí que foram enviadas cartas do pessoal da área atingida pedindo para incluir essas coisas. E eu tenho certeza que a Aldeia do Dourado não emitiu nada, porque não tem representante nenhum, ninguém respondia por lá. Todas as vezes que a Guaicuí teve lá, não conseguiu reunir o pessoal, não conseguia adesão,
e lá são mais de 200 residências. Hoje tem 207 casas construídas. Nós temos pousadas que deixaram de funcionar. O camarada perdeu a pousada dele, ele teve que fechar a pousada porque perdeu o cliente. Eu produzia peixe lá, parei de trabalhar com a equipe lá, porque não tinha como produzir peixe, e ficou fora. Eu queria saber se é possível a gente tentar mexer nessas cartas que foram enviadas e a gente fazer alguma coisa no sentido de incluir a aldeia do Dourado. Está bem na margem do rio ali, e um dos problemas sérios que a gente observa lá é a infraestrutura de saneamento, que não tem. Lá não possui saneamento instalado. Eu sei que isso faz parte da prefeitura, que é do 1.3. Mas nós temos um projeto que a gente fez lá, nós reativamos a associação, eu sou o secretário da associação de lá, e a gente levantou um projeto lá para tentar instalar, fomentar com a Vale, com o pessoal lá, com esse recurso, transformar lá num polo de pesca, um polo turístico de pesca. Já tem muita gente indo pescar lá, está sempre estando muito cheio, só que por falta de organização, por falta de ter uma estrutura para receber os turistas, estrutura para poder fazer as necessidades sanitárias, fazer a cozinha, acampar, etc. Nós não temos nada disso, então está sendo destruída a mata ciliar na aldeia do Dourado, porque os turistas estão entrando com carro, estão entrando de todo jeito, e nós temos que fazer alguma coisa, e esse recurso, eu percebo que é para isso. E a gente pode também trabalhar na capacitação do pessoal que mora lá, que trabalha lá, para poder atender esses turistas, para receber os pessoal, acomodar o pessoal em casa, produzir alimentos para eles, e esse recurso eu vejo que é possível também a gente criar esse espaço e tudo. Então, há uma necessidade muito grande, muitas pessoas foram atingidas lá. Hoje tem um poço artesiano lá apenas, e eu tenho certeza que esse poço está contaminado. Tenho certeza, não só pelo lençol freático, que traz água do rio, que está quase que na margem do rio, traz água do rio, das contaminações antigas, e a de Brumadinho também, e além de coliformes fecais, etc., que isso é comum na região, porque lá não tem rede de esgoto, lá é fossa séptica, então vai tudo lá para o subsolo. Só que não foi nem pedido a Guaicuí para fazer a análise da água do poço. Né? Não foi feita essa análise, não tem essa análise. Lá na Praia Nova nós fizemos, nós pedimos, nas primeiras reuniões eu pedi, e foi feito lá a análise, foi constatado contaminação e tudo. Agora, imagina lá na beira lá. Então, essas são as minhas colocações. Eu gostaria de tentar entrar nessas cartas que foram enviadas, queria ver se a gente consegue incluir a aldeia do Dourado, e para ver se a gente consegue fazer essas propostas de fazer lá um polo turístico de pescaria. Beleza? Muito obrigado. Muito obrigada, Roberto. Júlia, você quer responder essa rodada, por favor? Vou responder rapidinho aqui, então, gente. Vou começar pelo final, tá? Vou começar pelo Roberto aqui, e aí a gente vai até o Rui, né? Falando lá de Porto Novo. Roberto, duas coisas importantes para te dizer. Assim, essas cartas que foram enviadas foram iniciativas das próprias comissões, que se organizaram para enviar, porque estavam com assessoramento também do Guaicuí, a gente foi debatendo, foi informando a importância. Então, a gente não precisa incluir e mexer nessas cartas, a gente pode mandar outra, sem problema algum, né? A gente pode mandar, então você precisando, a gente pode conversar para a gente te assessorar na condução de falar um pouquinho o caminho das pedras e como é que manda, mas o importante, inclusive, é a própria comunidade, já que você está lá como secretário da associação, né? Você mesmo enviar, né? Eu acho que a importância é isso, assim, enviar para as instituições de justiça, enviar para a entidade gestora. Então, o que você precisar da gente, a gente pode se falar ao longo da semana, que a gente apoia a escrita dessa carta no que vocês necessitarem, tá? Na logística da carta mesmo, sobretudo. E quando você fala de construir um polo, é isso. Né, o anexo 1.1 ele é para isso, então é identificar aquilo que foi um dano, né, então vocês já identificam que tinha pousada, que tem infraestrutura, que é uma região que tem potencial para o desenvolvimento de trabalho e renda em relação à pesca, e aí o projeto pode ser realizado a partir disso, né, e ser projetado junto com a comunidade, junto com a entidade gestora. E aí eu já aproveito esse gancho
para começar a responder o Jordelino, que é assim, toda a parte dos projetos, né, e da construção, aliás, na verdade, até o Rui, toda a parte de projeto, gente, da elaboração do projeto, é com a entidade gestora, né? Então, vocês não têm que apresentar projeto pronto para a entidade gestora. Vocês podem se organizar, e aí, até com o apoio do Guaicuí, e entender do que é um projeto que vocês gostariam que é mais viável, o que demoraria mais tempo, o que tem maior custo, o que tem menor custo, e a gente pensar junto com vocês uma estratégia para garantir o acesso logo aos projetos, certo? Então, isso é uma coisa. Mas a entidade gestora, ela vai ter que dar todo o suporte para vocês, para que vocês construam esse projeto. Então, por exemplo, vocês estão... Uma comunidade que não tem organização comunitária ainda, não tem uma associação de produtiva, não tem uma cooperativa, né? É uma comunidade que começou a se organizar agora, acabou de fundar uma comissão, e tem vontade de fazer um projeto de incentivo ao turismo. Vou pegar o exemplo do Roberto aqui, incentivo ao turismo e um polo de pesca, né? Tá, como é que vai se organizar? Essa comunidade, ela não tem o CNPJ. E aí, como é que chega o CNPJ? Uma entidade guarda-chuva, por exemplo. Então, a Caritas vai cadastrar, ela pode cadastrar, isso pode ser um critério, tá? Que a Caritas cadastra entidades para que essas entidades possam fazer o que a gente chama, muitas vezes, de incubadora. Não sei se todo mundo já ouviu falar esse nome. Mas o que é uma incubadora? É uma instituição que tem experiência, que ela vai pegar aquele projeto ali, vai guardar dentro dos braços dela, lembra? Como se fosse uma incubadora de um bebê que está ali precisando aprender a respirar, que nasceu ali mais prematuro, que precisa de força, até aquele projeto andar sozinho, né? E aí ela vai ensinar plano de negócio, ela vai ensinar organização, ela vai ensinar processo administrativo, ela vai dar alternativas de como que se faz comunicação desse projeto, como é que se cria a rede de apoio. Então, ela pode fazer esse processo que a gente chama, então, de incubadora, né? Que é deixar aquele projeto mais forte para que ele cresça. A entidade gestora também vai ter que dar cursos, né? Então, você fala assim, olha, a gente quer um processo de formação aqui em apicultura, porque a gente quer produzir mel. Então, aqui a nossa região é uma região boa para produzir mel, a gente quer aprender a produzir mel. A entidade gestora, ela deve dar essa capacitação para que vocês façam isso, desde que a gente consiga provar que esse projeto é importante para geração de trabalho e renda, que está ligado a um dano, né, coletivo ali que vocês sofreram. Então, só dando um pouco dessas respostas, que assim, não é o momento da gente pensar nos projetos. É o momento da gente pensar em garantir os critérios. E os projetos, a entidade gestora, ela vai ter que trabalhar com vocês. Então, isso é uma resposta, tá? Depois a gente pode trabalhar um pouco mais isso. Então, Roberto, a gente pode ajudar vocês na escrita da carta, o raciocínio é esse mesmo, né? A gente pensar em projetos que deem trabalho e renda, enfim, que potencializem a região. Quando o Jordelino traz o valor limitado dos projetos, e ele faz essa linha do tempo do PTE, Jordelino, essa é uma linha do tempo muito importante para a gente pensar junto aqui, né? Então, se o PTR ele começou de Brumadinho para cá e ele está demorando para chegar na área 5, esse não pode ser o caminho que o 1.1 vai fazer. Então, a gente precisa, e aí a gente já está anotando aqui para depois vocês dizerem se está ok, mas a gente já precisa amarrar no plano de trabalho que a implementação dos projetos, que os projetos comecem, por exemplo, juntos em todas as regiões. A gente não tem uma escala entre as regiões, mas que as próprias pessoas atingidas das suas regiões possam deliberar juntas quais são os projetos que começam, quais são os projetos que vêm depois, e assim sucessivamente, né? E a gente pode e deve fazer isso, porque a gente tem a instância participativa aí que a gente tem que voltar a fortalecer e continuar organizando. Então, isso é um critério, e a gente tem que apresentar isso lá na construção do plano de trabalho. Se deixa escapar isso, a gente pode sim correr o risco das regiões que têm um atingimento mais grave e mais evidente, como Brumadinho, por exemplo, né? Um município que tenha todos os projetos primeiro serem feitos lá e depois sair de lá para fazer em outras regiões. Não que Brumadinho não mereça uma atenção e que não mereça seus projetos, sem dúvida, né? A gente não está tirando a legitimidade do que aconteceu naquele município, mas estamos falando aqui de que todas as pessoas são atingidas ao longo da calha e da represa de Três Marias. Então, eu acho que esse é um critério, né? Pensar de forma igualitária, né? A divisão entre as regiões. E respondendo ao Rui de Porto Novo,
o pessoal vai entrar em contato aí, Michele está aqui, Letícia, para agendar o retorno aí em Porto Novo, que de fato a gente precisa retornar, então a gente vai agendar isso, viu, Rui? Para voltar a estimular a organização e trabalhar junto com vocês. Já falei bastante, né, Ana? Passando para você a próxima rodada. Obrigada, Júlia. Agora a Tati está inscrita e nós não temos nenhum inscrito depois dela. Então, se alguém quiser falar, por favor, pode levantar a mãozinha, viu, gente? Tati, pode falar, por favor. Pessoal, boa noite a todos. Eu quero reforçar a fala do Rui. Realmente a gente precisa, com urgência, começar a motivar as pessoas para esse 1.1. E voltando na rodada que acabou de ser fechada, eu participo de 3 grupos de Brumadinho. E nesses grupos, a bacia é atacada o tempo todo, como se a gente fosse usurpadores de direitos. Eles nos veem assim. Não todos de Brumadinho, mas alguns grupos específicos. E lá já está correndo um projeto que eles querem os 300 milhões, os 2 primeiros anos da Caritas, todo para Brumadinho, para ser desenvolvido primeiro em Brumadinho, para ser tipo um projeto piloto de Brumadinho, como é que eu vou explicar aqui? Eu sei que eles querem que seja gasto esse valor primeiro em Brumadinho. Então, como que a gente pode se organizar enquanto região 4 e 5, começar a motivar as pessoas para participar das reuniões, porque, olha para vocês verem, a gente está com um pouco mais de 44 pessoas aqui hoje, e a reunião é importantíssima. O 1.1, ele é tão ou mais importante do que os demais projetos, porque vai diretamente para as comunidades atingidas. Então, assim, a gente tem que começar a fazer esse trabalho de motivar as pessoas, pensar como a gente vai propor isso. E uma coisa que foi falada numa reunião que eu participei ontem a respeito da FGV, e que a gente tem que levar também para a Caritas, é a prestação de contas. Eles têm que fazer uma prestação de contas para a gente do que está sendo gasto, com o que está sendo gasto, quais os projetos que estão sendo feitos, porque se a governança é nossa, é um direito nosso de saber disso, né? Para a gente ter até um controle de quanto que está sendo gasto e propor como é que vai ser dividido esse dinheiro entre essas comunidades. E a minha preocupação é essa, gente, porque Brumadinho já está se organizando para tentar ficar com os 2 primeiros anos do 1.1. Obrigada, Tati. Agora a gente tem aqui o Luciano. Por favor, Luciano. Luciano, seu áudio está desligado. A gente não está ouvindo o senhor. Aperta aí no picolézinho vermelho. Tá conseguindo ver? Tem um desenhozinho, tipo um picolézinho vermelho. O senhor está abrindo e fechando. Abriu, isso. Abriu. Pode falar. Boa noite, tudo bem com vocês? Por que está acontecendo isso? O pessoal não se une, não faz comunidade. Se não tiver comunidade, a associação, como o menino estava falando aí, o pessoal chega e depreda, mas se a associação não funcionar, nada mais funciona. A associação tem que fazer isso funcionar, para nós também conseguir funcionar. Certo? Nós precisamos de equipe, precisamos de apoio, precisa, mas a comunidade tem que se organizar e se apresentar. Se ela não se apresentar, como é que vocês fazem para cobrar as coisas? Vocês têm que ter respaldo nosso, e nós respaldo com vocês. O menino está falando aí da pesca, o pessoal chega lá, depreda, falta isso, falta aquilo, falta saneamento. Todas as regiões aí falta saneamento. Todas, não tem uma que tem saneamento. Entendeu? Inclusive, tem cidades que não tem saneamento aí, nessa região. Então, tem que se organizar e
comparecer. Se não comparecer em massa, não adianta. Aí você fala assim, vai ter uma reunião que vai distribuir o dinheiro. Vai distribuir todos os milhões. Aí aparece todo mundo. Mas na hora de organizar, para fazer os projetos, para debater, e isso ninguém aparece. O problema todo é esse. O problema todo é esse. Eu estou há 2 anos que eu entrei, e quase sempre eu estou em reuniões. E vejo, não passa de 50, não para de 50. Peraí, senão nós vamos ficar o quê? Batendo na pedra. Batendo na pedra. Um dia ela vai furar, mas se nós bater na pedra com mais intensidade, nós vamos conseguir furar mais rápido. O que falta aí é as comunidades se unirem forte, ficar forte, senão não adianta. Por que o Brumadinho está querendo segurar esse dinheiro? Porque os outros estão na corda bamba. Aí o Brumadinho vai lá e puxa. Entendeu? Vai lá e puxa. Está virando um cabo de guerra. Certo? Vira um cabo de guerra. E do lado mais forte, aonde? Por quê? Porque tem mais gente. Vai lá e puxa. O outro lado não tem ninguém. Você vai segurar como? Como você vai segurar? Se nós não segurar, vamos perder. Aí o menino vai ter uma reserva para isso. Gente, pula agora, senão, se não associar agora, não vai existir reserva lá para frente, não. Não vai existir reserva lá para frente. Certo? Muito obrigada, seu Luciano. Okay. Você terminou? Desculpa. Sim, obrigado. Sim. Obrigada. Adriel, por favor. Boa noite a todos e todas. A gente já fez essa pergunta várias vezes, eu e o Rui já fizemos para Guaicuí, e eu volto a perguntar. A gente tem uma preocupação grande, porque quando chegam esses projetos, se realmente nós vamos ter direito, porque nós estamos numa área invadida, onde eu sou o secretário da associação, a gente já buscou todos os recursos que a gente tem para tentar colocar uma luz, colocar uma água aqui, e a gente não consegue. Então, a minha pergunta fica essa. Com esse projeto, a gente vai conseguir ou vai chegar na hora a Caritas vai dizer que nós não podemos ter essa melhoria porque a gente está em área invadida e está com processo na justiça? Obrigada, Adriel. Júlia, responde essa rodada, por favor. Vamos começar, gente. Bom, não sei se eu peguei tudo, se eu tiver algum ponto aqui que eu venha me esquecer, vocês, por favor, me relembrem, tá? Tati, quando você coloca, né, essa questão de Brumadinho ficar com todo o dinheiro dessa primeira etapa, desse primeiro projeto piloto da Caritas, pela conversa que tivemos com a Caritas agora e pelo que a gente viu dentro do documento do termo de referência do edital, isso não é possível, né? Pelo menos está garantido lá de que todas essas comunidades têm que ser incluídas, e aí eu acho que, obviamente, tem que ter um processo de luta para manter isso, né? E eu acho que esse processo de luta é durante a construção do plano de trabalho, gente. Então, assim, por que a gente está batendo tanto na tecla do plano de trabalho aqui? Por que a gente está batendo tanto na tecla dos critérios e das regras e das propostas que a gente tem que fazer no plano de trabalho? Porque é nele que a gente garante que o processo vai ser feito para todas as comunidades e para todas as regiões, né? Então, essas especulações, os debates dos grupos, a gente sabe como são, eu imagino o quanto é difícil você ver isso, Tati, mas a gente tem que focar nessa organização que você trouxe. Eu acho que você traz uma fala muito forte mesmo, assim, como é que a área 4 e 5 se reúnem, se protegem, pensam juntas, fortalecem suas comissões, e aí, gente, assim, não sei se vocês já ouviram esse termo, tá, mas eu vou trazer para vocês, que a minha avó falava, briga de família a gente tem dentro de casa. Para fora de casa, a família é maravilhosa. E eu acho que isso é uma coisa que a gente faz dentro do processo de organização política também. A gente tem problema com a comissão de organização interna, ou a gente tem alguma questão de debate que ainda não está fortalecida dentro da área 4 e 5,
Aqui dentro a gente debate, cobrem da assessoria, a gente tem que voltar para o território, a gente tem que assessorar vocês, a gente precisa se organizar, dar todo o apoio para que vocês se organizem de forma autônoma, mas chegou em debate com a própria carta, chegou no espaço de debate com outras comissões fora dos territórios, fortalecendo, todo mundo junto, e não expor essas fragilidades, né? Porque a gente sabe que isso, nem sempre a gente conta com o bom senso das pessoas, né? Então, é importante que a gente fortaleça aqui, né? Então, isso que você sempre traz, Tati, queria reforçar essa sua fala. É importante que as áreas 4 e 5 se fortaleçam, não só dentro das comissões, mas nos grupos organizados também, né? Então, o Grupo Guerreiras é um grupo organizado aqui do território que pode somar junto, por exemplo, com as comissões, né? E aí temos outros grupos, temos outras organizações que eu acho que é importante que vocês se atentem para isso, né? Muito importante nesse processo de organização de luta. E aí, pensando nessa questão, né, de que temos aí 300 milhões que vão ser aplicados nesse primeiro momento, a própria Cartas falou conosco, de assim, Júlia, se nós formos homologados, a gente vai ter que se estabelecer no território, a gente vai ter que criar os escritórios no território, a gente vai ter que contratar pessoal para começar a atuar. Então, a gente já tem que entender que a gente vai ter aí uma organização, até ela se estabelecer, de uns 6 meses, gente. Vamos pensar realisticamente. Eles nunca falaram esse prazo para mim, não, tá? Mas eu estou pensando aqui com vocês, dentro da experiência que a gente já tem. Depois disso, a Cartas ela vai ter que fortalecer com vocês esse sistema de participação, essa governança do 1.1, né? Para que vocês tenham condições de propor seus projetos e organizar seus projetos. Então, eu estou entendendo que talvez a gente nem veja o projeto saindo do papel em nenhuma região no primeiro ano da Cartas. A gente veja cursos de formação acontecendo, a gente veja processos de debate, de construção, por exemplo, dessa transparência acontecendo, né? Quando você traz, Tati, prestação de contas, e aí é muito importante você trazer isso, porque não adianta a gente falar só para prestar contas, né? Que a FGV, ela presta contas, enfim, né? Na auditoria do ponto 1, né? Do ponto 3, aliás, perdão, gente. Então, lá na auditoria do ponto 3, é como se ela estivesse dando uma prestação de contas no andamento dos projetos. Mas a gente não definiu como. Então, a gente tem que definir como. Outra coisa é que tem que ir para o plano de trabalho. Vou dar uma proposta aqui da minha cabeça, mas a gente tem que construir isso junto, tá? Mas só porque eu estou pensando aqui. Prestação de contas tem que ser feita em reuniões de bacia, mostrando os números para as pessoas atingidas, ou em reuniões regionais, para a instância regional, com as pessoas atingidas. Tem que ser feito sempre, o acompanhamento dos projetos tem que ser feito tempo integral por uma comissão de pessoas atingidas, né? Que a gente saiba, não precisar só ver o resultado final, mas que possa acompanhar ao longo do prazo. Isso tudo a gente tem que pensar como critério, a gente tem que apresentar no plano de trabalho, né? Então, é disso que a gente está falando aqui, gente, é o como. Então, essa reunião de hoje é mais para instigar vocês, para que a gente depois retorne para as nossas comunidades, para os nossos grupos, para as comissões, de fato, e pensem um pouco. A gente vai ter tempo para fazer isso, né? A gente vai ter um tempo. A gente tem que fechar isso junto com vocês nas comissões, porque a gente vai fazer visita de comissão por comissão, para a gente poder fechar isso e depois fazer um grande amarrado para que vocês se defendam enquanto regional, né? Enquanto região 4, região 5. E aí, vocês podem até falar assim, poxa, Júlia, mas e se a carta for homologada amanhã? Aí é uma outra coisa que a gente tem que começar a combinar e a entender. A Cartas ela vai ter 90 dias para fazer a construção do plano de trabalho com vocês. Uma coisa que a assessoria, junto com vocês, pode fazer, deixar a área 4 e 5 para o final do debate. Porque aí a gente ganharia 45 dias, pelo menos, para continuar pensando como a gente quer o trabalho, e aí ela chega mais para o final e debate com a gente nas regionais. Defender que vocês querem um debate com a Cartas para o plano de trabalho que seja regional, que é um outro caminho, né, Tati? Essa é uma outra proposta que a gente pode defender junto com vocês, porque no termo de referência diz que a ATI ela auxilia nesse primeiro momento, né? Então, o que a gente pode fazer? Olha, Cartas, nós não queremos um encontro de bacia para construir o plano de trabalho, a gente quer que você construa o plano de trabalho aqui conosco, nos nossos territórios, nas nossas regionais, né? E aí a gente consegue também assessorar vocês nessa organização. Então, vou levantar alguns temas aqui nessa resposta que eu fiz para vocês.
Temos que pensar em propostas e critérios para transparência e prestação de contas, como a Tati falou. Temos que pensar em propostas e critérios de divisão dos recursos de forma igualitária, como a preocupação que o Jordelino falou. Temos que pensar na defesa dos danos coletivos, como o único critério para acesso das comunidades dentro do anexo 1.1. Então, temos alguns temas aí que a gente já levanta que são importantes, né? Critérios para acesso, né? Aí eu acho que o Adriel traz uma preocupação que eu não sei te responder, Adriel. A sua pergunta é muito difícil, né? Eu acho que o Pedro está aqui, da nossa equipe, ele é advogado, a gente pode pensar nisso com um pouquinho mais de cuidado. Se eu te responder isso aqui agora, eu posso estar errada, né? Te dar uma resposta errada, e a gente não está aqui para isso, né? A gente está aqui para responder o que a gente sabe, o que a gente não sabe, correr atrás para responder. Em relação aos seus projetos, viu? Então, assim, oi, Rui, fala. Você me desculpa, Júlia. Ô, Adriel, nós tivemos uma reunião com o Guaicuí, tá? O Rafael nos colocou o seguinte, que isso não impede Porto Novo de receber os projetos. Só que eu acho que isso impede, sim. Então, eu acho que se impedir, não adianta nada a gente participar de reunião do 1.1. Então, a gente quer um esclarecimento positivo do Guaicuí nesse sentido, porque o Rafael, numa reunião, não sei se o Adriel estava presente, ele falou que isso não impede Porto Novo de receber o 1.1 na questão dos projetos comunidades, entendeu? Então, essa é a minha colocação aí. Beleza, mas eu acho que porque é isso, né? Porque acho que essas questões legais, elas são, também, em algum momento, elas podem ser de interpretação, né? Então, depende muito dos processos, mas, assim, eu tendo a falar como Rafael, tá? Eu tendo a falar que se o projeto é um projeto para a região e ele vai ser implementado, ele vai ser localizado num território que não que não tem problema de legalização, se é um projeto que é para resolver os danos que vocês sofreram, por exemplo, na pesca, eu acho que são projetos que não esbarram nesse processo, nesse imbróglio aí, essa palavrinha difícil, né? Mas nessa situação da legalização. Mas não posso te responder isso com certeza. E aí, sim, vocês têm razão, a assessoria pode e deve pesquisar e se aprofundar nisso para poder responder para vocês, tá? Então, isso eu já anotei aqui como encaminhamento, a gente vai estudar um pouco sobre a implementação do anexo 1.1 em territórios, né, em comunidades que não têm a legalização hoje realizada, né? Enfim, regularização fundiária, e essa questão, inclusive, ver essa questão da regularização fundiária, né? Se ela poderia, por exemplo, ser atendida pelo anexo 1.1. Aí eu acho que já é mais difícil, mas a gente pode pensar isso aí, tá? A gente vai buscar e traz a resposta para vocês. Obrigada, Júlia. Vamos para mais uma rodada. Gente, só lembrando aqui, né? Vamos tentar nos atentar ao tempo de fala, tá bom? Para dar tempo de todo mundo falar, porque a gente ainda tem uma outra parte da reunião. Fernando, por favor. Fernando, está me ouvindo? Vou chamar o Edilson, caso o Fernando apareça, a gente chama ele, tá? Edilson, tá por aí? Sim, alô, estão ouvindo? Estamos ouvindo. Já cumprimentamos, mas entrou mais gente. Boa noite a todos aí, os participantes. Dando sim mais ênfase sobre o problema de quem vai poder ser incluso, projetos que poderão ser inclusos nesse 1.1, está tudo uma grande incógnita, né? O que não é política pública, se pode ser política pública. Então, são muitas dúvidas. Inclusive, a minha dúvida em relação também à minha comunidade, que é Cacimbas, que eu estou representando também, através da Cavafro, né, que não está dentro do 1 quilômetro. Né? Tem pessoas que foram atingidas, né? Isso está já nos critérios, então, como já disse, né? Mas então já está comprovado, está nos critérios, porque tem atingido, né? Que pescadores que moram lá têm atingidos, que também, né, estão comprovados, então. Ok.
Então nós estamos junto com 3 comunidades, né? Já tivemos uma reunião debatendo sobre projeto, principalmente, que poderia beneficiar as 3 comunidades, que é Cacimbas, Val das Flores e Frei Orlando. É um projeto muito bom que a gente viu que já foi implantado através do MAB, que é de energia fotovoltaica, né? Que tem usina de energia fotovoltaica, já foi conversado na reunião, e pode ser implantado para as 3 comunidades, né? Há essa possibilidade, né? E então a gente está assim querendo aprofundar mais nesse assunto da energia fotovoltaica e, inclusive, trazer, né? Porque teve outras que já debateu, principalmente lá de Abaeté, né? Foi muito falado também lá, mas hoje a representante de lá não está, mas que também sobre energia fotovoltaica, trazer aqui para os 2 dedos de prosa, para ver outro interesse de outras comunidades também, se pode ser beneficiado, se é interessante, para entenderem também, né, essa possibilidade de um projeto desse tipo aí, né, que favorece, no meu entender, a todas as comunidades que precisam de energia, e o custo da energia também, que é muito caro, que pode favorecer aos atingidos. Então, eu tenho né, para trazer a possibilidade desse projeto aí. Então, a gente fica no aguarde de, como já foi dito aí, a presença mais constante do Guaicuí nas comunidades, que a gente ficou muito né, assim, afastado depois do 2D de prosa que parou, e também as visitas nas comunidades também parou, e inclusive eu que levantei essa reunião com o Guaicuí da Cavafro, e graças a Deus foi produtiva, né, trouxe muito esclarecimento para a gente no andamento das coisas, né, das pendências que ficou, os encaminhamentos que tinha ficado pendente, né, devido a tantas reuniões que tinha, os encontros de comissões que foram acumulando, né, a gente deu uma atualizada, e a gente conta com vocês para estar esclarecendo nas comunidades, né, fortalecendo as comunidades, como foi dito aí, a carência que temos de estar trazendo né, essa linha do tempo aí, está esclarecendo, para o pessoal ter mais participação, né, não pegar de surpresa, como alguns com o PTR ficou surpreendido, mas como estão recebendo e eu não? Como eu tenho direito também? Quer dizer, mas não estão cientes do direito, né? Foi falado através da Jéssica se é necessário levar isso à comunidade. Então, podemos levar sim, mas já explanado isso para cada um apresentar a sua documentação, né? Então, isso vem depois, são outros assuntos também que a gente precisa tratar nas comunidades, mas até então, a respeito do 2D de prosa, é isso aí, para entrar com projetos aí, aprofundar nesse assunto mesmo, no entendimento aí, para a gente levar as comunidades. E obrigado. Muito obrigada, Edilson. Fernando, o senhor está por aí? Quer falar? Que aquela hora o senhor não conseguiu. Oi. Oi. Boa noite, pode falar. Boa noite, tudo bem? Olha, eu queria falar sobre uma reunião que nós estamos precisando urgente aqui, que nós estamos aqui no Buritizinho, Riachão, né? E o pessoal aqui estão preocupado porque não tem uma decisão certa se o pessoal vai incluir ou não. Eu queria essa reunião, alguma palavra sua aí que informasse, e até conversei com o Adriano sobre isso, e ele prometeu que ia ter uma reunião para a semana que vem. Então, eu queria que vocês deixassem mais claro para nós, para a nossa região. Okay? Obrigada, muito obrigada, Fernando. A gente está anotando aqui tudo, tá? Agora é o Paulo Antônio. Paulo Antônio. Boa noite para todos. A Guaicuí tem que nos assessorar em todos os requisitos que é preciso para participar nessa verba, para fazer as coisas que a gente precisa de tudo. A maioria das regiões precisa de tudo, não pode ficar sem nada. E se a gente não corresponder aos requisitos exigidos, isso tem que ser tratado agora, antes, não chegar lá na frente e falar para nós, você tem que fazer isso, aquilo outro, e não foi feito. Principalmente a anexo 1.3. Nós queremos as políticas públicas que não tem nada. Então, a gente tem que se habilitar. Questão fundiária tem que ser resolvida antes. Tem que legalizar antes. O que nós precisamos fazer?
Por quê? Porque vai chegar lá na frente e falar para nós, falta tal coisa para você, e sem a gente nem saber. Então, a Guaipuí tem que nos assessorar quais são os requisitos que nós precisamos, todos. Nós precisamos de CEP, então nós vamos ter que conseguir o CEP de um jeito ou de outro. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que participar, lógico, tem 1 bilhão para microcrédito, vai ser uma parcela disso, né? Mas nós todos queremos participar. Quais são os requisitos? A Guaipuí tem que nos assessorar. Não tem nada de si, não, tem que ser certeza. O que nós precisamos fazer, acontecer, para não chegar lá na frente e falar que estão fora, porque não está apto a isso. Eu ouvi falar aí que alguém na beira do rio não vai receber porque ele tem CEP. Então, estamos mal assessorados. Nós não queremos ter empecilho nenhum. Esse dinheiro é para beneficiar a região. A região precisa de tudo. Não falta projeto. Então, o interessante é a Guaipuí nos assessorar nos requisitos. O que nós precisamos para participar do microcrédito? O anexo 1.1, o que nós precisamos? CEP. Precisa legalizar isso aqui para participar no 1.3, fazer uma escola. Eles vão fazer dentro de uma fazenda da rocha, que está devendo imposto, que está tudo enrolado a documentação. Então, quem que vai cuidar da questão fundiária? Das áreas que não estão legalizadas. Tudo isso tem que ser feito, já devia estar feito. É isso que nós temos que ser assessorados. Então, a Guaipuí tem que nos responder no seguinte, nós temos que agir, para não chegar lá na frente e falar, vocês estão fora por causa de A, B, C, D, F, G. Né? Fora o que nós estamos notando aí, que as reuniões têm que atingir o objetivo. Nós temos que, a Guaipuí tem que nos falar todas as questões sobre requisito, para ter o microcrédito, para participar no 1.3 e no 1.1. Né? Projeto não falta. Uma excelente energia. Energia se desgasta todo dia. Energia fotovoltaica, mesmo quem tem, precisa ter energia fotovoltaica para não pagar. Água. Aqui as comunidades são 400 chácaras aqui. Forquilha e Morrinhos. Moram as 100 famílias no mínimo aqui. Todas 100 famílias, vamos supor, vai querer ter energia à vontade. Vai querer ter poço artesiano, água à vontade. Vai querer ter fábrica de farinha, vai querer ter fábrica de um monte de coisa. Projeto não falta, o negócio é não ficar fora. Então, a Guaipuí tem que nos assessorar os requisitos. Os requisitos que nós precisamos, temos que cuidar disso, já passou da hora. Obrigado. Muito obrigada, seu Paulo. Gente, eu vou encerrar aqui as inscrições, vou chamar os próximos 3 inscritos, porque a gente está com um tempinho um pouco apertado, tá bem? E aí depois a Júlia responde todo mundo no final. Então, agora eu vou chamar o Francisco. Francisco, por favor. Boa noite. Então, só gostaria de saber se nós estamos aqui 3 comissões juntas, Campina Grande, Várzea e São José do Buriti. Eu sou aqui do Buriti. Só gostaria de saber se as 3 comissões podem se unir, né, e estar elaborando um projeto só, né, para esse recurso somar mais, né, se tornar um maior potencial. Até que eu não considero aqui, né, o bairro Campina Grande, que está São José do Buriti, uma comunidade, né, mas já que foi posto assim, né, como uma comunidade, a gente vai concordar. E eu gostaria de saber se esse recurso pode ser, né, colocado, somado, decidido entre nós para estar elaborando um projeto de maior potencial. Só isso. Muito obrigada. Agora é o João. Ana, fugiu a regra aí, né? Era 3, agora a Júlia vai conseguir captar todas as solicitações, né? Mas tudo bem, já está anotando. Tá comigo, né? Edilson, está tudo anotadinho aqui, pode deixar comigo. Se eu esquecer, aí vocês me chamam. Só para a gente garantir que todo mundo fale, tem algumas perguntas aqui que eu já dei um pouquinho de resposta, para não ficar monologando aqui também, senão só eu falo. Mas pode deixar, qualquer coisa você me puxa a orelha, viu, Edilson? É isso, Edilson, só porque o tempo apertou aqui. João, pode falar, por gentileza. João, tá me ouvindo? Você consegue abrir o áudio? Abriu e fechou, João. Agora foi. Aperta de novo. Uma vez só. Aí, pronto. Agora a gente vai te ouvir. Tá bom, todo mundo me ouvindo? Boa noite.
Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Boa noite, João. Boa noite. Então, a minha fala é pouquinha coisa, porque eu estou sentindo assim, por exemplo, é uma segurança, né? Por exemplo, é aqui no Lago do Cis. Aí a gente eu estou querendo marcar ver aí depois com a Guaicuí, né? Para fazer uma reunião, a gente fazer uma reuniãozinha aqui para unir, porque a gente está unido aqui com os grupos aqui, mas eu estou sentindo que está todo mundo fraco, ninguém está unindo para discutir sobre esses projetos aí, entendeu? E esses projetos igual muita gente está falando aí, isso tem que ser coisa certa, tem que ser coisa certa, né? Porque senão, quando é no fim, quando dá lá no final, todo mundo fala assim, aí a pessoa fala assim, não, você está fora. Fora por quê? Porque não fez os projetos, né? Então eu acho que a Guaicuí tem que, graças a Deus, ela assessora muito bem, mas tem que fazer mais uma reuniãozinha aqui para a gente ajuntar, né? Ajuntar esses grupos que a gente tá junto com eles para ver o que a gente vai discutir sobre esses projetos, entendeu? É só isso. Muito obrigada, João. Agora eu vou chamar a Ana Maria, depois tem o Luciano que se inscreveu, e aí a gente já encerrou as inscrições, viu? A gente tinha encerrado na Ana, mas a gente vai deixar o Luciano falar, e aí tá encerradas as inscrições, tá bem, gente? Lembrando que terão outras reuniões, né? Vocês vão ter oportunidade de falar. Ana, pode falar, por favor. O microfone ainda está fechado, Ana. Tentar abrir o microfone, ainda está fechado. Agora foi. Boa noite para vocês, tudo bem? Tudo bem, Ana, boa noite. Boa noite, Ênia, vocês que eu não conheço, não quero conhecer. Eu prestei atenção o tempo todo, aí eu queria entender mais, prolongou de 1 quilômetro para 25, 26 quilômetros, para as pessoas serem indenizadas, coletivos. E outra coisa, o Buritizinho, chama-se Faburina, eles têm direitos também, Lagoa do Meio, Tronco, tem direito? E as pessoas podem se cadastrar? Obrigada, viu? Boa noite para vocês. Obrigada, Ana. Já a Júlia te responde, tá bem? Ô, Luciano, por favor, pode falar, por gentileza. Gente, boa noite novamente. Eu estou vendo o pessoal falar em energia fotovoltaica. É o seguinte, energia fotovoltaica, se você montar uma usina sua de energia fotovoltaica, se você gasta R$400 de sua energia de conta hoje, você vai pagar R$80, R$100. Você não tem ela gratuita. Ela não é um banco de baterias. Se você comprar ela como banco de bateria, ela vai ficar muito mais cara do que ela ser injetada na rede da CEMIG. Você não vai ter aquela rede, aquela conta da CEMIG de R$200, R$300. Ela vai ter, se você tiver uma conta hoje com a CEMIG, que ela dá R$300, se você tiver um fotovoltaico, você vai pagar 60, 70. Entendeu? Não adianta ele pensar que vai montar uma fotovoltaica e não vai pagar energia. Ele vai ter uma taxa. E foi taxado o fio B da energia hoje. A taxa seria, do ano passado para trás, seria menor. Hoje ela é um pouquinho mais, 0,2% a mais. Entendeu? Então, pessoal, estou vendo eles falar sobre isso aí, sobre fotovoltaica, entendeu? E não é bem assim. Eu tenho ela montada aqui em Belo Horizonte, na minha casa, que ela me atende aí. Ela me atende aí no Cachoeira do Choro. Certo? Ela me atende aí. Luciano. Obrigada, Luciano. Queria te pedir para a gente, para encerrar, por favor, para a gente poder conseguir responder aqui, que a gente já passou do tempo. Beleza, tudo bem. Vamos tá bom? Lá. Desculpa a indelicadeza. Obrigada, Luciano. Eu vi que a Vanida se inscreveu, Vanida, mas eu vou responder o pessoal aqui, senão a gente, né,
burla muitas regras do nosso acordo de convivência. O pessoal já chamou a nossa atenção de forma correta, né? A gente fez um acordo, então eu vou responder aqui, e aí qualquer coisa, depois eu te respondo pelo WhatsApp, ou até mesmo a gente fica aqui mais um pouquinho no final da reunião, eu te respondo, tá, Vanilda? Gente, vamos lá, vamos tentar recapitular tudo que foi dito, e aí vocês podem também me complementar caso eu esqueça algum ponto. Quando o Edilson traz a ideia de discutir a usina fotovoltaica, como a gente colocou no início da reunião, a gente terminou o 2 dedos de prosa na primeira etapa, falando de exemplos de projetos, né? E aí a gente percebeu que a gente precisava ir para dentro das comissões, né, dialogar mais com vocês, ir no território, e aí já começa a responder um pouco ao João e a outras pessoas, né, que falaram aqui pedindo que a gente retorne. Nós vamos mesmo conversar com vocês nas comissões, né? A gente pode até pensar aí num modelo de como fazer isso, para divulgar, para mobilizar as pessoas. Então, quando vocês vão para dentro da comissão de vocês e vocês debatem um assunto que é pertinente para a comissão de vocês, é mais fácil a gente debater aqui depois, né? Então, a gente pode combinar que a partir daquele dia 10 de agosto, cada comissão, cada grupo traga um exemplo de projeto que acha que é importante, com um convidado ou uma convidada, e a gente ajuda vocês a organizar essa reunião para que a gente possa debater esses projetos. Então, isso é uma proposta que a gente deixa aqui para a gente retomar, né? Então, com o protagonismo mesmo de vocês, para a gente ir estimulando essa organização de vocês mesmos e fortalecendo, tá? Então, eu acho, Edilson, que é bem interessante discutir, sim, né? E trazer para cá, o pessoal entrando em acordo aqui, todo mundo concordando, a gente faz uma agenda aí de projetos, e a gente pode, inclusive, fazer assim, eu não, por exemplo, o Luciano, não me atende, né? Se eu sou aqui da Cachoeira do Choro, eu já tenho, eu percebo que tem problemas, ele pode vir para fazer um contraponto e até ajudar a gente a entender se esse projeto é viável ou não, quais são os empecilhos dele, o que a gente precisa de ter em mente na hora de colocar ele no papel. Mas pode falar assim, não, eu vou no outro projeto, né? Eu vou naquele da semana que vem que me interessa mais. E aí a gente faz reuniões mais temáticas, por interesse mesmo. E aí, só dando um pitaco aqui também em relação ao tema da reunião, que são os critérios, a gente pensar em algumas propostas, eu acho que essa é uma proposta que dialoga muito com o que... cadê ele, gente? Como é que... Cadê o representante da comissão que estava aqui falando de juntar as comissões? Francisco Hélio. O Francisco Hélio, obrigada, Enio. O Francisco falou assim, a gente pode juntar as comissões para propor um projeto? Pode e deve, né? Esse limite, ele não existe, né? Então, assim, uma comunidade pode propor, inclusive, um projeto, essa comunidade não está representada na comissão, mas aí ela leva o projeto para a comissão ajuda ela a estruturar e a comissão apresenta aquele projeto, né? Esse fortalecimento em rede, ele pode ser feito entre comissões, ou ele pode ser comissões que estão próximas no território, né, que estão ali numa mesma região, mas pode ser feito também por interesse, né, por unidade produtiva, por exemplo. Então, se a gente tem aí a cadeia da pesca, se a gente quer fazer um projeto que atenda a cadeia da pesca, a gente pode fazer um projeto ligando várias comunidades, né, como o próprio Luiz colocou aqui. Então, assim, aqui é o polo da pesca, mas aí a gente vai incluir a dona Juliana, que tem uma pousada, a gente vai incluir num roteiro turístico a dona Ana, que produz ali queijo, que é um queijo muito gostoso, então a gente vai passar lá na fazenda dela. Então, a gente pode criar projetos que estejam relacionados ao que a gente chama de cadeia produtiva, e que a gente fortaleça as comunidades a partir dessa proximidade por produção, né? Então, agricultores familiares podem pensar projetos próximos, né? Pessoas que, lá na região 3, a gente vai até conhecer essa experiência para trazer informações para vocês. Esse final de semana vão fazer um encontro, o pessoal que quer criar ovelha, que acha que tem um potencial de criação de ovelha lá. Então, vão se reunir algumas pessoas da comunidade, de algumas comunidades, para discutir o que pode fazer um projeto também de matar a fome do povo, pode fazer um projeto de colocar água e luz aonde que não tem. Dona Delícia, eu vou pedir uma casinha para quem não tem também. Porque tudo aí o povo passa também, viu? Eu sei, dona Delícia, eu vou pedir a paciência da senhora para eu terminar de responder aqui, mas é assim, gente, aí começando a responder um pouco sobre
finalizando do tema aqui. Então, a gente pode, sim, Francisco Hélio, reunir entre comunidades, entre comissões, por unidade produtiva, por interesses, né, de fortalecimento de uma cadeia que é importante. E esses projetos, gente, vocês já podem começar a pensar e a gente pode auxiliar vocês na estruturação desses projetos, tá? Então, assim, a Caritas, ela tem a obrigação de fazer, mas se vocês estão em dúvida sobre o projeto ser bom ou não para a comunidade, a gente pode levar informação técnica para ajudar vocês na organização disso. Então, eu acho que isso tem que ser feito comissão a comissão, nas reuniões que a gente vai fazer com vocês, seja uma reunião online com a própria comissão, seja presencialmente para as comissões que não têm acesso à internet. Enfim, a gente tem que se organizar e estamos nos organizando para isso, para a partir do mês que vem já estarmos no território discutindo 1.1. E aí, em relação o seu Paulo falou que tem que assessorar a gente em tudo. Quem dera a gente desse conta, e aí até discutindo um pouco aqui o ponto que Dona Delícia traz, né? Gente, se a gente pudesse, enquanto assessoria, resolver os problemas, né, da falta de acesso à água, se a gente pudesse voltar no tempo para o rompimento não ter acontecido, a gente faria isso. Vocês sabem que a gente está aqui lutando com vocês dia a dia e fazendo o que a gente pode fazer enquanto assessoria, mas a assessoria tem limite também, né? O Guaicuí, ele trabalha, ele tem um documento que regulamenta o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. A gente é uma prestação de serviço e é um direito de vocês, né? Então... Desculpa aqui, só mais um pouquinho. Eu sei, aquela lá, Tati, o que ela falou... Eu estou em outros grupos também. O que ela falou realmente é verdade. Brumadinho não quer, não aceita que nós pegamos a metade desse quinhão. Para ela, todo tem que ser lá. Essas praças não existe, não foi atingida. E a verdade, não, isso não aprova. Não aprova que não foi atingida, é lógico que foi, porque a bacia é um só e ele vem descendo, né? Então, a gente foi atingido também. Não é como Brumadinho quer que seja. Isso, com certeza. E aí, eu vou pedir à senhora, por favor, um pouquinho de paciência e me desculpar de eu pedir a você para a gente parar, né, de se interromper, não, tá tudo porque bem, tem 45 pessoas aqui, né? Estou meio que vida mesmo, tá tarde, eu sei que tá tarde. E aí as pessoas que também estão aqui querendo as suas respostas, eu acabo não conseguindo dar a resposta para as pessoas e a gente descumpre uma regra que a gente fez no coletivo, tá? Pode deixar para mim falar na próxima reunião, que aí isso, mais. Por favor, Dona Delícia. E aí, gente, eu vou pedir, por favor, a paciência de todo mundo e que a gente não se interrompa, que a gente se respeite nesse espaço, porque todo mundo esperou sua vez para falar, tem pessoas que queriam falar e que não falaram para esperar a próxima reunião. Eu preciso ser a pessoa que puxa as regras. Inclusive, gente, na hora de debater politicamente em espaços coletivos, vocês vão ter que seguir essas regras, né? Quando vocês pensam no regimento interno das comissões de vocês vão ter regras que vão ter que ser cumpridas. Não tem jeito, né? É um processo que a gente tem que tentar garantir o respeito e as regras em si, né, para a gente ter acesso ao processo da reparação. Então, quando vocês... E aí eu perdi todo o fio da meada aqui, eu peço desculpas a quem estava esperando as respostas, mas assim, vou retomar, tá, gente? Peço, por favor, que vocês respeitem o direito das pessoas terem suas respostas. Buritizinho Riachão, vou pedir a Enia daqui a pouco para responder, tá, Fernando? Não esqueci, a Enia vai entrar logo depois de mim para responder. Então, projeto da usina fotovoltaica, podemos combinar de trazer aqui, podemos combinar de trazer outros projetos que sejam interessantes para as comunidades e para as comissões de vocês, e que vocês estejam envolvidos nesse processo. Quando a gente fala aqui, acho que foi a Ana Maria que perguntou, né, do critério de 1 quilômetro, se precisava cadastrar e não cadastrar, então eu vou responder para você aqui o seguinte: se você estiver falando do PTR, e eu acho que isso a gente vai ter que debater com você depois no próprio WhatsApp, conversar um pouquinho mais a respeito das suas dúvidas especificamente, não é o que a gente está falando aqui. O programa de transferência de renda tem realmente um cadastro, tem que cadastrar e tem essas regras que são muito excludentes. 1.1 não tem que cadastrar, né? Porque a entidade gestora nem está atuando ainda. E o que a gente falou aqui no início da reunião que é importante é todo mundo que sofreu dano coletivo, todas as comunidades e grupos, tem direito, e a gente tem que lutar para que isso esteja no plano de trabalho, no documento que regulamenta, né, que vai registrar, que são as regras que a gente está falando aqui tanto hoje, que a entidade gestora vai ter que respeitar na execução dos projetos, tá? E também do crédito e microcrédito, entre outros pontos.
Então, gente, Lagoa do Meio, Tronco, né? Estavam perguntando, tem direito? Tem, são comunidades que foram atingidas coletivamente. Então, tem direito, né? Mas tudo é luta, gente. Então, quando o seu Paulo traz aqui quais são os critérios, o Guaicuí tem que assessorar a gente, não pode deixar de dizer para a gente o que a gente precisa fazer hoje, senão chegar lá na frente a gente perder o nosso direito. Então, nós estamos aqui dizendo para vocês, temos que fundamentar os direitos, temos que nos unir, e aí pensando em o Guaicuí com as comissões entre si, para a gente pensar esses critérios, para a gente conseguir apresentar para a Caritas um conjunto de regras que garanta os direitos das comunidades. E aí, gente, mais um ponto, eu sei que a gente se desgasta, eu sei que o processo é difícil, mas a gente tem que aproveitar esses espaços que a gente tem aqui, que é um espaço que às vezes é 2 horas noturnas, vocês trabalharam o dia inteiro, nós também trabalhamos ao longo do dia e viemos aqui à noite debater com vocês, para a gente ser mais objetivo, para a gente tirar as nossas dúvidas e conseguir construir propostas e caminhos, né? Então, eu deixo muito esse recado para vocês aqui. Eu acho que reclamar é importante, denunciar é importante, mas também se organizar e canalizar essa revolta para conseguir garantir os direitos de vocês é muito importante. Então, a gente precisa organizar, né? Quando a gente fala rua e traz lá atrás de que a gente está muito desorganizado ainda, esse é um espaço para a gente exercitar essa organização, né? Então, vamos nos organizar, gente. Vocês têm né, todos os caminhos já para a gente ir traçando juntos. Então, peço muito a vocês para a gente tentar focar sempre no tema de forma propositiva, trazer proposta, tirar dúvida, né? E aí, enfim, depois a gente marca um espaço para a gente reclamar, estar o pau da barraca, porque é importante também. Mas acho que a gente já está há muito tempo no processo de reparação. Se a gente fica aqui, enquanto assessoria, sem dar um alerta para vocês que chegou a hora da gente canalizar toda a nossa revolta para a luta, aí, de novo, seu Paulo, aí a gente perde o bonde. Aí o bonde vai passar, o trem vai passar e a gente vai perder as nossas oportunidades, tá? Então, desculpa se eu fui um pouco dura, mas é importante lembrar isso a vocês, assim. O processo não é fácil, a luta não é fácil, mas nós estamos juntos. E a gente vai estar aqui sempre que possível, corrigindo as nossas falhas, mas também apontando para vocês alguns nozinhos que não são só do termo de referência, mas também do nosso processo de debate aqui. Beleza? Então, gente, não sei se eu respondi tudo. Se eu fiquei devendo alguma resposta, podem me procurar. Vou deixar meu telefone aqui também no chat para vocês. Vocês podem pedir meu telefone também para o pessoal dos territórios. Edilson mesmo falou comigo essa semana. Então, a gente pode conversar, tá? Não só comigo, mas o pessoal do território. Quem vocês quiserem, a gente vai se organizando para responder. Muito obrigada, né? E vou passar, então, para a Ana, para a gente finalizar aqui nossa reunião, ver quais são as propostas que a gente já levantou, não é isso, Ana? A gente tem algumas propostas da reunião de hoje e deixa a mensagem, gente, vamos para o território conversar com vocês, mas vocês já podem começar também a pensar, né, alguns critérios. Acho que tem uma galera aqui, né, Tati mesmo, Luiz, Francisco Hélio, se eu esqueci de mencionar alguém, vocês me desculpem, mas que estão bem antenados no processo aí, que já podem ir anotando quais são esses critérios para a gente compartilhar no próximo encontro. Vai lá, Ana, passar para você, querida. Obrigada, Júlia. Vou apresentar aqui de novo, porque a gente fez Desculpa, Ana, eu esqueci da Ênia para responder o Fernando. Ô, Ênia, perdão, deixa a Ênia responder o Fernando e a gente encerra depois com as propostas. Eu não sei, agora eu vou ter que esperar mais chegar para me perguntar. Ei, pessoal, tudo bem? Boa noite. Rapidinho, seu Fernando, a gente já recebeu a sua demanda, né, para realizar uma reunião comunitária sobre a questão da poligonal, né, e dos critérios de acesso ao PTR. Né, a gente discutiu aqui um pouco sobre essa questão do critério de 1 quilômetro, ele está sendo aplicado também, né, ao menos inicialmente, ao anexo 1.1, mas, a princípio, o que a gente entendeu que a demanda da comunidade de vocês nesse momento é discutir o PTR. Aí a gente já encaminhou internamente, a supervisora responsável é a Chara, viu? Aí, provavelmente, a gente deve agendar essa data com vocês. Aí, só sinalizar que também, pessoal, que todo mundo solicitou, né, que os agentes de campo retornem para o território, que os analistas procurem as comunidades, iniciem o processo de mobilização novamente. A gente vai encaminhar tudo que foi solicitado aqui hoje para as equipes de campo amanhã. Então, o seu Roberto Luiz, que comentou de Aldeia dos Dourados, né, seu João, que falou também do Lago dos Cisnes, as demandas estão encaminhadas, tá bem? Dona Ana também, oi para a senhora, que falou aí meu nome. É isso, pessoal, obrigada e boa noite a todos. Obrigada, Ênia. Só um minutinho, gente, que eu vou
apresentar. Deu um errinho aqui. Então a gente foi anotando as propostas que vocês foram falando aí, né? Aqui está escrito errado, viu, gente? Agora que eu vi. Então, aqui muitas pessoas pediram que o Guaicuí retorne ao território, né? A gente anotou, como a Enia falou, tem aqui Porto Novo, né, Lago do Cisne, tem algumas outras comunidades que foram solicitadas isso. A Aldeia do Dourado também, né? Que pediram para ajudar no apoio na carta. Isso tudo vai ser encaminhado, tá? Também essa questão da união, unificar as lutas regionais, né? A gente volta a retomar essa importância de vocês estarem unidos, né? Solicitar que as regiões 4 e 5 sejam as últimas do debate com a Caritas para o plano de trabalho. Isso é no sentido que a Júlia falou, né? De que na hora da construção do plano de trabalho, vocês tenham um tempinho a mais para conseguir pensar esses critérios por comissão, né? Que a gente vai fazer esse trabalho no território. Então, a ideia é que se for homologada, né, nas próximas semanas, a gente ainda tem um tempo para trabalhar essas propostas com vocês. E aí, né, construir essas propostas destacando a preocupação em relação ao critério de 1 quilômetro, né? E as comunidades também que não possuem regularização fundiária, também a gente vai aprofundar um pouco nisso, entender as limitações em relação a essa regularização, tá? E as propostas, né, de projetos que estão surgindo aqui, né? Hoje surgiram fotovoltaicas, fossas sépticas, né? Essa questão para garantir energia elétrica. E também garantir que o tempo, né? Isso eu acho que foi muito na fala da Tati, garantir que o tempo de implementação seja igual a todas as regiões, né? Para não começar, né, lá por Brumadinho e deixar a região 4 e 5 por último. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui, né, projetos que trabalham a questão da fome, resolvem problemas de água, energia, entre outros. Eu queria lembrar aqui, Ana, só um pouquinho das propostas, é que a gente pegou todos os encaminhamentos, né? Mas eu acho que tem as propostas para o plano de trabalho. Então, eu acho que essa da Tati é uma. Eu queria lembrar de que os valores que forem praticados dos 300 milhões também sejam divididos de forma equitativa, acho que, né, igualitária mesmo, né, entre as regiões atingidas. Acho que isso é um critério de uma proposta que a gente tem que colocar aqui para encaminhar para as comissões para elas continuarem debatendo. A outra é que a gente já propôs aqui do crédito e microcrédito, de critérios, né? E aí temos mais alguns que da prestação de contas, né? De que a prestação de contas, então, ela tenha o como fazer definido pelas pessoas atingidas, que não fique o como definido pela própria Caritas e que isso já esteja no plano de trabalho. Lembrei dessas, depois a gente vê se faltou mais alguma, e aí a gente encaminha para vocês e continua construindo isso nas próximas semanas. É isso. E aí, gente, agora eu peço a paciência de vocês, mais uns 5 minutinhos aqui para a gente fazer a nossa avaliação, tá? Que é muito importante. Então, eu vou apresentar aqui as perguntinhas da avaliação. E aí, a gente pode começar, né? Aquela avaliação que a gente já tem feito em todas as reuniões, tá bem? Vai ser rapidinho. E aí, aquele esquema que a gente já fazia, né? Quando eu fizer a pergunta, todo mundo levanta a mãozinha, quem, né, estiver concordando ou não com a pergunta, e aí eu vou contar, né, quantas mãozinhas foram, e depois todo mundo abaixa a mãozinha, tá bom? A primeira pergunta é: eu entendi o que é a governança popular participativa do anexo 1.1, né? Se vocês entenderam o que a gente trouxe aqui na reunião, esse processo de construção da governança, do plano de trabalho, se todo mundo entendeu, por favor, levantem as mãozinhas. Então, nós temos 13, 14, 15. Foram 15 mãozinhas levantadas. Mais alguém? Pode todo mundo abaixar, por favor, que eu vou passar para a próxima pergunta.
Aqui é para quem não entendeu, né? O tema da reunião, a questão da governança, do plano de trabalho. Quem não entendeu, levanta a mãozinha, por favor. Uma pessoa não entendeu. A próxima em relação ao tempo de reunião. Vocês acharam que o tempo de reunião foi suficiente para tirar as dúvidas? (11, 12). Temos 12 mãozinhas levantadas. Podem abaixar, por favor. Vocês acharam que o tempo de reunião foi curto e não foi suficiente? Tinha que ser maior? Temos 6 mãozinhas. Podem abaixar, por favor. Vocês acharam que a reunião foi muito longa? Tem que ser mais curta na próxima? Duas pessoas acharam. A próxima pergunta é em relação à fala de vocês. Vocês acharam que a fala de vocês foi garantida? Quem quis falar, conseguiu falar? Esclareceu as dúvidas? Conseguiu fazer os comentários? Quem achou que conseguiu falar o que queria, por favor, levante a mãozinha. 8 mãos levantadas, 9. 9, foram 9 pessoas. Quem não conseguiu falar, quem não conseguiu esclarecer as dúvidas, né? Ficou com vontade de falar e não pôde falar. Aconteceu isso com alguém? 4 pessoas. E lembrando, gente, quem não conseguiu esclarecer alguma questão, né? Procure a gente, procure o pessoal aí do campo, a equipe de campo, né? Que a gente pode esclarecer as dúvidas ainda. Infelizmente, o tempo de reunião é limitado mesmo, né? Agora já é 9 horas, a gente já está extrapolando um pouquinho, já está acabando, tá? Em relação à linguagem, vocês entenderam a forma como a gente estava falando? Vocês acharam que a linguagem foi boa? Ou vocês acharam que a linguagem foi muito técnica, que não deu para entender? Na verdade, vocês acharam que foi muito difícil? Quem achou que foi muito difícil, levanta a mãozinha. Quatro pessoas. E quem achou que a linguagem foi boa, que foi fácil, que vocês conseguiram entender? 10, 11, 12. 12 pessoas conseguiram, 13 pessoas conseguiram entender. Ótimo, gente. Aqui a gente já falou, e é isso, acabamos aqui a avaliação. Eu queria agradecer, né, a todos aí a presença. Vou chamar a Júlia também para fazer uma fala final, né? Dizer que esse espaço é de vocês, para vocês, né? E a gente está sempre aceitando sugestões de melhoria, por isso que a gente faz esse processo de avaliação. Então, quem quiser acrescentar alguma coisa, sugerir alguma coisa para melhorar a reunião, pode mandar mensagem para a gente, pode entrar em contato com a gente, com as equipes, né, do Guaicuí, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos e todas. Júlia, quer dar tchau para o pessoal? Queria agradecer novamente a equipe que está aqui, né, trabalhando conosco hoje, dando suporte. Queria agradecer a todas as pessoas presentes. Que bom que a gente retomou esse espaço, estava com saudade de estar aqui dialogando com vocês, conversando, né? É sempre muito bom estar aqui, a gente aprende muito. Boa noite, Francisco. Eu quero pedir desculpas se por acaso eu fui indelicada com alguém, né? Acho que isso pode acontecer. Também dizer que nosso próximo encontro é no dia 19 e a gente vai debater crédito e microcrédito, gente. Então, a gente ainda não conversou aqui nesse espaço sobre crédito e microcrédito. É um assunto muito importante da gente debater, tem muitas dúvidas em relação a ele. E aí eu trago, né? Estendo o convite para trazer o pessoal, né, e compartilhar o convitinho com todo mundo, com os grupos das comunidades, para a gente tentar fazer esse espaço sempre um espaço amplo para tirar a dúvida de todo mundo, né, assim, o máximo que a gente puder. Então, dia 19 a gente está aqui para debater crédito e microcrédito.
Botei meu telefone no chat. Quem quiser tirar alguma dúvida mais específica em relação ao anexo 1.1, pode também entrar direto em contato comigo, né? A gente está aqui para responder vocês também, então não é porque a gente está em Belo Horizonte e que a gente está imune, muito pelo contrário, a gente tem tempo de aprofundar alguns temas, de estudar, e é para isso que a gente está aqui. Então, agradeço novamente, desejo uma ótima noite para todo mundo. Boa noite, gente. Bom descanso. Tchau, meu povo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Com Deus, dona Ana. Bom descanso. Opa, dona Ana, com um monte de gente ali. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Fica todo mundo com Deus, vai todo mundo com Deus. Com Deus, Sejão. Boa noite, Sejão. Boa noite, com Deus.